Era para ser só mais um contrato. Assinado por pais, selado por interesses e com data marcada, não para o amor, mas para o cumprimento de um acordo. Um casamento sem escolha. Uma vida desenhada por mãos alheias. Mas quando o destino decide intervir, até as promessas mais frias podem derreter. Hoje você vai conhecer a história de Lívia, uma jovem sonhadora obrigada a casar com um homem que nem sequer conhecia. E de Arthur, um herdeiro milionário, tão fechado quanto os muros da mansão onde cresceu. Os dois estavam presos a um destino que não escolheram, mas o que aconteceu depois vai te emocionar profundamente. Antes da gente mergulhar nessa história, me responde uma coisa nos comentários. Você acredita que é possível nascer o amor verdadeiro de algo que começou sem escolha? Escreve aqui embaixo, eu acredito no improvável. Se você já viveu ou conhece alguém que viveu algo assim, quero ler sua história também. Já deixa o like agora, se inscreve no canal e comenta aí embaixo. Sua opinião pode aparecer no próximo vídeo. Era o dia do casamento, mas nada ali lembrava uma celebração de amor. O céu estava coberto por nuvens espessas, o vento soprava frio e cortante, e o silêncio pairava sobre a mansão dos Vasconcelos como uma presença desconfortável. Do lado de dentro, Lívia, de 24 anos, olhava fixamente para o vestido branco pendurado à sua frente. Seus olhos estavam secos, mas seu peito pesava como se houvesse um grito preso ali dentro, sufocando tudo. Aquele não era o vestido dos sonhos. Era o uniforme de uma sentença. Tudo tinha acontecido rápido demais. Em menos de 3 meses, o pai de Lívia havia anunciado que ela se casaria com Arthur Mendes Ferraz, um jovem empresário milionário e herdeiro de um império construído no ramo de tecnologia. O casamento era a salvação para os negócios falidos da família Vasconcelos, e a concretização de uma promessa feita entre os dois patriarcas há quase 20 anos. Lívia tentou resistir, implorar, chorar, mas nada adiantou. Sua vida agora era um acordo. Arthur era uma figura enigmática. Alto, de presença imponente, sempre vestindo ternos impecáveis e com um olhar que parecia atravessar as pessoas. Aos 30 anos, havia conquistado respeito no mercado financeiro e medo nos corredores da elite empresarial. Mas nunca fora visto com ninguém. Nenhum romance, nenhum escândalo. Era frio, metódico e, segundo as más línguas, incapaz de amar. Lívia o conheceu formalmente em um jantar forçado, onde ele pouco falou e sequer olhou nos olhos dela. A cerimônia foi discreta, como Arthur quis. Sem emoção, sem exageros. Os votos foram lidos com vozes neutras, como se fossem cláusulas de um contrato. Quando os lábios se tocaram pela primeira vez, foi como encostar em uma superfície gelada. Sem faísca. Sem calor. Apenas obrigação. A imprensa publicou fotos no dia seguinte, a união entre duas fortunas. Mas para Lívia, aquilo parecia mais uma condenação. A nova esposa foi levada para a casa dos Ferraz, uma mansão que mais parecia um museu, silenciosa, impecável, cheia de arte, mas sem vida. Arthur lhe ofereceu um quarto próprio no segundo andar e deixou claro que ela teria toda a liberdade, desde que não invadisse sua rotina. Ele sumia pela manhã e voltava tarde da noite. Durante os jantares falava pouco, nunca perguntava nada sobre ela. Era como viver com um estranho elegante e distante. Lívia tentava se adaptar à nova vida, mas se sentia invisível. Tinha tudo materialmente, mas emocionalmente estava à deriva. Passava os dias explorando a mansão, lendo livros antigos, assistindo a chuva cair pelas janelas imensas. À noite deitava-se e olhava o teto por horas, se perguntando o que havia feito para merecer aquele destino. O tempo passava devagar, como se zombasse dela. Certo dia, enquanto caminhava pelo jardim, ela encontrou um velho jardineiro que trabalhava ali há décadas. O homem, com olhos cansados, lhe disse: "O senhor Arthur não é mau, dona Lívia. Ele só tem um coração ferido demais para ser alcançado." Aquelas palavras ecoaram dentro dela por dias. Seria mesmo? E por que ninguém jamais havia mencionado isso antes? O que teria ferido tanto aquele homem tão intocável? Movida por essa dúvida, Lívia começou a prestar atenção nos detalhes. Notou que Arthur evitava qualquer menção ao pai, mesmo tendo fotos dele espalhadas pela casa. Observou como ele demorava no escritório, quase sempre sozinho, trancado, escrevendo algo ou simplesmente olhando para o nada. Em uma das raras conversas que tiveram, ela arriscou perguntar: "Você sente falta de alguma coisa?" Ele respondeu com outra pergunta: "E você sente que está onde queria estar?" A resposta ficou entalada na garganta de Lívia. Claro que não estava. Ela queria estar longe dali, em Paris, estudando artes, vivendo intensamente. Mas a vida real não era feita de sonhos. Era feita de escolhas e a dela fora arrancada. Ainda assim, naquele momento percebeu que Arthur também não estava onde queria.
Talvez estivessem ambos presos na mesma cela invisível, vestindo máscaras diferentes. Os dias foram se tornando menos silenciosos. Arthur passou a aparecer no café da manhã. Às vezes, fazia comentários breves sobre as notícias do jornal. Em uma noite especialmente fria, ele ofereceu a ela uma taça de vinho e perguntou sobre sua infância. Era a primeira vez que ele parecia interessado. Lívia falou pouco, mas foi o suficiente para acender algo. Um tipo de curiosidade mútua que nunca havia existido. Na semana seguinte, Arthur convidou-a para um jantar fora, algo que ela jamais imaginaria. Foram a um restaurante italiano discreto. Ele estava mais leve, até sorriu uma ou duas vezes. Durante o jantar, contou sobre sua mãe, que havia morrido quando ele era jovem, e como aquilo o transformará em alguém que não confiava mais em laços. Lívia ouviu com atenção, sentindo que finalmente estava conversando com o homem por trás da armadura. E foi ali, naquela noite simples, que algo mudou. Eles riram juntos pela primeira vez. Compartilharam lembranças. Os olhos de Arthur, antes opacos, ganharam um brilho diferente. Não era amor ainda, mas era um início. Um fio tênue de conexão. E isso, para Lívia, já era muito mais do que esperava daquele casamento arranjado. Na volta para casa, no carro, o silêncio entre eles já não era desconfortável. Era calmo, quase cúmplice. Arthur a acompanhou até a porta do quarto e hesitou por um segundo. Boa noite, Lívia, disse com uma voz que parecia conter algo mais. Ela respondeu com um sorriso leve. Pela primeira vez, não sentiu vontade de chorar antes de dormir. No fundo, algo dentro dela sabia. A história ainda não estava escrita. E por mais que tudo tivesse começado como um erro, talvez o destino estivesse apenas esperando a hora certa de mostrar o seu verdadeiro plano. Um plano que ninguém esperava. A partir daquela noite no restaurante, os dias ganharam uma tonalidade diferente. O silêncio entre eles, antes pesado como chumbo, agora era tecido de expectativa. Lívia acordava e descia para o café com um leve frio na barriga, curiosa se Arthur estaria lá. E para sua surpresa, ele passou a estar. Sempre pontual, sempre elegante, mas agora com uma gentileza discreta no olhar, como se dissesse, estou tentando. Lívia, por sua vez, também se permitiu mudar. Passou a preparar pequenos detalhes para os cafés da manhã. Uma flor no centro da mesa, pães diferentes, frutas cortadas com capricho. Nada extravagante, mas simbólico. Arthur notava. E agradecia. Às vezes com palavras, às vezes apenas com o olhar. Não falavam de amor, tampouco de futuro, mas os gestos sutis eram mais eloquentes do que qualquer declaração. Certa tarde, durante uma caminhada no jardim, Arthur perguntou sobre os sonhos dela. Lívia falou da paixão por pintura, dos cadernos de desenho escondidos no armário, da vontade de estudar arte fora do país. Ele a ouviu com atenção rara, sem interromper, como se cada palavra fosse uma peça de um quebra-cabeça que ele precisava montar. Você ainda pode fazer isso, ele disse, surpreendendo-a. Ela sorriu, sem saber se era uma promessa ou apenas uma gentileza. Naquela noite, sentada sozinha em seu quarto, Lívia pegou um dos cadernos antigos e começou a desenhar. Os traços saíam inseguros no início, mas com o passar dos minutos fluíam como uma melodia esquecida. E sem perceber, ela desenhou o rosto de Arthur. Não o homem frio que conheceu no altar, mas o homem que apareceu no restaurante. Com olhos vulneráveis, humanos, reais. No dia seguinte, ao passar pelo escritório dele, viu a porta entreaberta. Arthur estava sentado à mesa, olhando fixamente uma velha moldura com a foto de uma mulher jovem. Sua expressão era de dor profunda. Lívia se aproximou hesitante, mas ele percebeu. Guardou rapidamente a moldura e forçou um sorriso. Era minha mãe, ele disse. Ela morreu quando eu tinha 12 anos. Depois disso, meu pai virou pedra, e eu também. Era a primeira vez que Arthur falava do passado com tanta nitidez. Lívia apenas sentou no sofá em silêncio, deixando-o à vontade para continuar. Ele contou sobre os anos em internatos frios, sobre a pressão por resultados, sobre como aprendeu a esconder tudo o que sentia para sobreviver no mundo dos negócios. Sentir a fraqueza foi o que ele me ensinou. E eu aprendi bem demais. Lívia ouviu tudo com o coração apertado. Aquilo explicava muito. Mas também acendia algo dentro dela, uma vontade incontrolável de ajudá-lo a se lembrar de quem ele era antes de se tornar uma fortaleza. Você não é fraco por sentir, Arthur. Fraco é quem foge disso. Ele não respondeu, apenas abaixou os olhos. Mas ali, naquele instante, ela viu, ele estava ouvindo. Talvez pela primeira vez. Os dias seguintes foram marcados por pequenas aproximações. Jantares menos silenciosos, olhares mais longos, sorrisos tímidos.
Em uma manhã chuvosa, Arthur bateu na porta do ateliê improvisado de Lívia e entrou com uma xícara de chá. Vi luz acesa, achei que quisesse companhia. Ela o convidou para entrar. Mostrou os desenhos. Ele ficou impressionado. Você vê o mundo com beleza. Eu só vejo função, ele confessou. Naquela conversa, os dois riram de suas diferenças. Lívia era emoção, Arthur era lógica. Ela pintava sentimentos, ele resolvia problemas. E de alguma forma, era nessa colisão de universos que algo novo estava nascendo. Nenhum deles chamava aquilo de amor ainda, mas ambos sabiam. Não era mais apenas um contrato. Era algo vivo e real. Mas quanto mais eles se aproximavam, mais o passado parecia inquieto. Em uma noite de sexta-feira, Arthur recebeu uma ligação e saiu às pressas. Lívia ficou esperando, inquieta. Quando ele voltou, parecia transtornado. Trancou-se no escritório e não saiu mais. No dia seguinte, Lívia tentou perguntar o que havia acontecido, mas ele apenas disse: é coisa do trabalho. Não se preocupe. Mas ela sabia, não era. Dias depois, ao organizar a estante da biblioteca, Lívia encontrou uma pasta esquecida entre os livros. Documentos antigos, fotos de Arthur ainda adolescente, e uma carta com a caligrafia da mãe dele. O envelope estava selado. Era endereçado a ele, mas nunca havia sido aberto. O papel tremia nas mãos de Lívia. Aquilo era pessoal, íntimo, mas também urgente. Ela sabia, aquele pedaço do passado poderia mudar tudo. Tomada por um impulso, ela deixou a carta sobre a mesa do escritório dele, com um bilhete. Acho que você merece ler isso. Naquela noite, Arthur não apareceu para o jantar, nem no café da manhã seguinte. O clima voltou a pesar, mas em algum lugar, Lívia sentia que tinha feito certo. Às vezes, para curar, é preciso reabrir feridas antigas. E só o próprio Arthur poderia decidir se enfrentaria ou não aquilo. No terceiro dia, ele apareceu na cozinha com os olhos vermelhos. Não disse nada sobre a carta. Apenas sentou e pegou uma xícara. Minha mãe escreveu aquela carta uma semana antes de morrer. Ela sabia que meu pai não me deixaria recebê-la. Ele a escondeu. Eu só não esperava ver aquilo agora. Lívia permaneceu em silêncio, mas seu coração doía. Arthur estava quebrado, mas estava se permitindo sentir. No final da tarde, Arthur a chamou para caminhar no jardim. O vento estava frio, mas ele tirou o próprio casaco e colocou sobre os ombros dela. Pararam diante da fonte. Ele segurou sua mão pela primeira vez. Lívia, eu não sei o que está acontecendo entre nós, mas eu sei que não é mais vazio. Você me fez lembrar de coisas que eu tinha enterrado. E isso assusta. Lívia, com os olhos marejados, apertou a mão dele. Eu também estou com medo. Mas pela primeira vez em muito tempo, eu não me sinto sozinha. E ali, sob as últimas luzes do entardecer, dois estranhos que se casaram por conveniência, começaram a se enxergar como parceiros. Ainda não era amor, mas era verdade. Era o começo de algo que nenhum contrato poderia prever. Os dias que seguiram a conversa no jardim foram diferentes de tudo que Lívia já havia vivido. Arthur não era mais apenas o marido formal e distante. Havia em seus gestos um cuidado novo, como se ele estivesse descobrindo, pouco a pouco, o que significava realmente dividir a vida com alguém. Ele passou a procurá-la nas manhãs, a elogiar seus desenhos, a falar sobre suas rotinas, seus medos, suas pequenas memórias. E cada partilha, por menor que fosse, tornava-se uma ponte entre os dois. Lívia, por sua vez, sentia-se mais viva do que nunca. Mesmo tendo entrado naquele casamento como uma prisioneira de um acordo entre famílias, agora via florescer algo que jamais imaginou ser possível ali dentro. Ela ria com leveza, sentia borboletas no estômago ao ouvir os passos de Arthur no corredor, e voltava a pintar com intensidade. Era como se o amor estivesse germinando em terreno acidentado, mas fértil ainda assim. E então, numa noite inesperada, ele a chamou para jantar fora novamente. Desta vez não era um restaurante elegante, mas um pequeno bistrô discreto que ele frequentava antes da fama. Sentaram-se lado a lado, dividiram pratos, riram, lembraram da primeira noite em que quase não trocaram palavras. Engraçado pensar que você me odiava, Arthur disse, brincando. Lívia olhou nos olhos dele e respondeu com sinceridade. Eu tinha medo de você. Você parecia vazio. E agora eu vejo tanta coisa aí dentro. Ao voltarem para casa, caminharam juntos pelo corredor escuro da mansão. Quando chegaram à porta do quarto dela, Arthur hesitou. Posso ficar um pouco? Foi tudo que disse. Ela assentiu. Sentaram-se na poltrona perto da janela em silêncio. Os olhos de Arthur buscavam os dela e então, com delicadeza, ele tocou seu rosto e a beijou. Não foi um beijo apressado ou forçado. Foi lento, cheio de hesitação, desejo e descoberta.
como se ele dissesse com os lábios tudo o que nunca conseguiu dizer com palavras. A partir daquela noite, a relação mudou. Os quartos antes separados passaram a ser apenas simbólicos. Eles ainda mantinham espaços individuais, mas o vínculo que se criou se intensificou. Dormiam juntos algumas noites, tomavam café da manhã de mãos dadas, dividiam pequenos rituais que só quem ama entende. Um bilhete deixado na xícara, um toque nos ombros ao passar, um sorriso que dizia, tô aqui. O casamento finalmente parecia real. Mas como todo amor que nasce entre rachaduras, ele também carregava fragilidades. E a maior delas era o peso da origem. Lívia começou a se questionar se o que estavam vivendo era verdadeiro ou apenas um efeito da convivência forçada. Ela se pegava pensando se Arthur estaria com ela se tivessem se conhecido em outro contexto. Será que ele a teria escolhido? E mais ainda, será que ela o teria amado se não estivesse presa àquele destino? Essas dúvidas começaram a pesar em seu coração. E Arthur, sensível às mudanças sutis, percebeu. Você está distante, disse ele uma noite, ao vê-la calada durante o jantar. Lívia tentou disfarçar, mas ele insistiu. Se tem algo te incomodando, prefiro que diga. Ela respirou fundo, segurou a mão dele e com olhos cheios de emoção confessou, eu tenho medo de que tudo isso seja uma ilusão, que estejamos confundindo amor com adaptação. Arthur não respondeu de imediato. Levantou-se, caminhou até a janela e ficou em silêncio por alguns minutos. Quando voltou, seus olhos estavam úmidos. Eu também me pergunto isso todos os dias, Lívia. Mas se é ilusão, então é a mais verdadeira que já vivi, porque pela primeira vez eu acordo pensando em alguém. E vou dormir sentindo falta de uma voz. Isso nunca me aconteceu antes. As palavras dele confortaram, mas não apagaram as inseguranças. O que ninguém esperava era que o passado voltaria e de forma brutal. Em uma manhã chuvosa, Lívia recebeu um envelope deixado por debaixo da porta. Não havia remetente. Dentro, havia cópias de documentos e uma carta anônima. Você acha que ele mudou? Espere até descobrir a verdade sobre o acordo entre os pais de vocês. Seu coração gelou. Aquilo parecia uma ameaça. Mas por que agora? E quem enviaria algo assim? Ao confrontar Arthur, ele reconheceu os documentos. Eram provas do envolvimento do pai dele em negócios ilegais que destruíram a empresa do pai de Lívia anos atrás? Exatamente o que obrigou sua família a aceitar o casamento. Meu pai arruinou o seu, confessou com culpa evidente no olhar, e depois usou o casamento como forma de limpar o próprio nome. A revelação caiu como uma bomba. Era como se todo o castelo de afeto construído entre eles desmoronasse. Lívia se afastou. Trancou-se em seu quarto por dias. Sentia-se traída, usada e enganada. Não por Arthur, mas pelo sistema inteiro que os prendeu. Tudo o que estavam construindo parecia agora contaminado pela podridão de decisões tomadas por outros. A dor era tão intensa que nem mesmo as lembranças recentes conseguiam trazê-la de volta à superfície. Arthur tentou se reaproximar, escreveu bilhetes, esperou por horas na porta do quarto. Em um deles, escreveu, se eu pudesse voltar no tempo e escolher você sem obrigações, eu escolheria. Todos os dias. Me deixa te provar isso. Mas Lívia estava mergulhada no caos interno. Pela primeira vez desde o casamento, pensou seriamente em ir embora. Mas algo dentro dela resistia. Ela se lembrava dos olhos dele, da maneira como ele a escutava, das mãos que tremiam ao tocá-la. E se o que tinham construído fosse real apesar de tudo? E se o amor tivesse sido a única coisa verdadeira em meio à manipulação? No fim daquela semana, Arthur a esperava no jardim, sob a chuva fina. Estava encharcado, mas firme. Quando ela apareceu, ele caminhou até ela e disse, eu não posso apagar o que aconteceu entre nossas famílias. Mas eu posso escrever uma história nova com você. Se você quiser. Lívia não respondeu de imediato. Apenas o abraçou com lágrimas nos olhos. Porque às vezes a resposta não vem com palavras, mas com o perdão silencioso de quem decide tentar, de novo. Naquela manhã, a casa estava estranhamente silenciosa. O aroma do café não pairava no ar como de costume. Arthur, já habituado a encontrar Lívia sentada à mesa com seu sketchbook aberto e um sorriso tímido no rosto, desceu as escadas com o mesmo impulso de sempre. Mas ao virar o corredor, tudo parecia errado. A mesa estava posta, mas intocada. A chaleira fria. A xícara preferida de Lívia vazia. E ela não estava em lugar nenhum. Ele chamou pelo nome dela, primeiro em tom normal, depois com mais urgência. Lívia? Nenhuma resposta. Subiu correndo para o quarto dela. O quarto que, embora dividido agora pelo costume, ainda era seu refúgio. Estava vazio.
A cama arrumada, as gavetas entreabertas e sobre a escrivaninha apenas um bilhete curto, escrito com pressa. Preciso entender o que sinto. Não me procure. L. O coração de Arthur parou por um segundo. Ele leu e releu, como se o texto fosse mudar de significado a cada leitura. Mas era claro, ela tinha ido embora. O desespero bateu com força. Arthur nunca havia sentido aquele tipo de vazio. Era como se tivessem arrancado algo dele sem anestesia. Correu pelos corredores, foi até os portões, interrogou os funcionários. Ninguém sabia de nada. Ela não dissera para onde ia. Não avisara ninguém. Simplesmente desapareceu. E ele, o homem que sempre teve tudo sob controle, agora estava à mercê do desconhecido. Durante dias, Arthur revirou arquivos, ligou para todos os contatos possíveis, vasculhou redes sociais, ligou para antigos amigos dela, para a família, tudo sem sucesso. A mãe de Lívia, com a voz trêmula, disse apenas: ela precisa de tempo, Arthur. De espaço. Mas Arthur não queria dar tempo. Ele queria consertar. Queria vê-la. Queria dizer o que não disse antes. Porque agora, com ela ausente, tudo o que ele sentia ganhava uma clareza dolorosa. Ele a amava. Não restava dúvida. A ausência dela era um buraco em sua alma. As manhãs não tinham cor, as noites eram longas e insuportáveis. O som da risada dela ecoava nos corredores como um fantasma. Cada canto da casa parecia zombar de sua solidão. E, ironicamente, agora que não a tinha mais ali, era quando mais precisava dela. As lembranças surgiam como facas afiadas. O toque das mãos dela, a maneira como ela o fazia rir, a luz que trazia até nas palavras mais simples. Certo dia, enquanto revirava os cadernos de desenho de Lívia em busca de pistas, encontrou algo. Uma folha solta dobrada, escondida entre as últimas páginas. Era um autorretrato dela feito às pressas, os olhos tristes, mas firmes. E atrás da folha, um endereço rabiscado à caneta. Um lugar no interior, uma cidade que Arthur só conhecia de nome. Seu coração disparou. Seria possível que ela estivesse lá? Ou seria apenas um lugar que ela sonhava visitar? Sem pensar duas vezes, ele arrumou uma mochila, pegou o carro e dirigiu por horas, sem avisar ninguém. O tempo parecia conspirar contra ele. O céu fechava, a estrada se tornava cada vez mais sinuosa e as dúvidas o consumiam. E se ela não quiser me ver? E se eu a perder para sempre? Mas havia algo mais forte que o medo, o arrependimento. Arthur sabia que se não tentasse, jamais se perdoaria. Ao chegar à pequena cidade, procurou hospedagem simples e nos dias seguintes vasculhou cada rua, cada café, cada mercado. Mostrava o desenho de Lívia para os moradores, na esperança de que alguém a tivesse visto. Quase uma semana se passou até que, em uma galeria de arte local, uma senhora de cabelos brancos olhou o retrato com atenção. Essa moça, ela esteve aqui. Comprou pincéis e tintas. Disse que estava recomeçando. Era tudo o que ele precisava ouvir. Com a ajuda da senhora, Arthur encontrou a pequena casa alugada onde Lívia estava morando. Simples, modesta, rodeada por árvores e silêncio. Ele parou diante da porta e hesitou. Sua mão tremia. Não sabia se ela abriria. Não sabia se ela o expulsaria. Mas sabia que se não batesse, viveria com a dúvida. Respirou fundo, fechou os olhos e bateu. Lívia abriu a porta com expressão surpresa. O tempo parecia ter parado. Os olhos dela estavam inchados, mas havia luz neles. Arthur não disse nada de imediato. Apenas estendeu a folha com o desenho que encontrara. Você desenhou isso quando decidiu me deixar. Mas agora, estou aqui. Porque eu não suporto mais ficar longe de você. Ela o encarou em silêncio. O tempo entre eles parecia suspenso. Por que veio? Ela finalmente perguntou. A voz embargada. Ele respondeu com os olhos cheios de lágrimas, sem máscara, sem armaduras. Porque eu percebi que não sou nada sem você. E porque quero que, pela primeira vez na minha vida, a escolha seja sua. Não dos nossos pais. Não das circunstâncias. Sua. Aquelas palavras quebraram algo dentro de Lívia. Era tudo o que ela precisava ouvir. Ela o fez entrar. Sentaram-se no pequeno sofá da sala. Por horas conversaram. Sobre tudo. Sobre o casamento, sobre o amor, sobre os medos. Lívia contou que precisava descobrir quem era sem ele, para depois decidir se queria estar com ele. E Arthur entendeu. Pediu perdão por tudo. Não por tê-la amado, mas por ter demorado tanto a perceber isso. Nos dias que se seguiram, Arthur ficou na cidade, mas em um hotel. Não a pressionava. Apenas esperava. Visitava a galeria, comprava telas, escrevia cartas que deixava na porta dela com trechos do que sentia, sem cobrar resposta. Aos poucos, Lívia foi se permitindo reaproximar. Um café, uma caminhada, um silêncio compartilhado. Até que numa tarde chuvosa, ela disse:
Você me perguntou se eu escolheria você. Hoje eu sei a resposta. Ela o olhou nos olhos, sem medo. Sim, eu escolheria você. Não por obrigação. Não por lealdade. Mas porque, apesar de tudo, é com você que meu coração se acalma. Arthur sorriu, com lágrimas nos olhos. Aquele momento não era um final feliz de conto de fadas. Era o início de um amor verdadeiro, forjado na dor, no tempo, na liberdade de escolha. E dessa vez era real. Pela primeira vez, eles eram livres, e estavam juntos porque queriam. Se você chegou até aqui e ainda está comigo, significa que você é do tipo que sente cada cena. Então bora fazer um combinado secreto? Comenta a frase "O destino escreve em silêncio" em algum lugar aqui embaixo. Só quem tá sentindo de verdade vai entender. Vou procurar quem comentar isso, hein? O retorno à cidade grande não foi triunfal, foi silencioso, cheio de olhares trocados e mãos dadas com firmeza. Lívia e Arthur sabiam que não estavam apenas voltando para casa, mas também para um sistema que nunca os aceitou como casal por amor, apenas como parte de um contrato. Dessa vez, eles não queriam viver sob os mesmos telhados da expectativa alheia. Queriam começar de novo. Mas não seria fácil. O mundo que haviam deixado para trás parecia ansioso para cobrar o preço da rebeldia. Ao entrarem na mansão, os ecos do passado ainda estavam lá. As paredes sabiam demais. Os funcionários disfarçavam o espanto. E os pais não disfarçavam nada. No mesmo dia, Arthur foi convocado para um jantar formal com seu pai e conselheiros da empresa. A pauta era clara, ele precisava se posicionar. Ou seguiria como herdeiro assumindo compromissos, aparências e conveniências, ou largaria tudo para viver uma paixão romântica que não paga contas. A frase foi dita com veneno. Lívia percebeu que o ambiente era tóxico, talvez mais do que imaginava. E foi ela quem sugeriu: vamos embora. Vamos viver nossa própria vida, sem os milhões, sem a pressão, só nós dois. Arthur hesitou. Pela primeira vez, a ideia de cortar os laços com o império da família era real. Mas algo dentro dele, algo que Lívia havia despertado, gritava que a paz vale mais do que qualquer herança. Naquela noite, ele respondeu ao pai: se o preço da fortuna é perder quem eu amo, então não me interessa. A decisão explodiu como uma bomba nos jornais da alta sociedade. Manchetes diziam: herdeiro do Império Vieira rompe com a família por amor. Programas de fofoca debatiam se era loucura ou coragem. Para Arthur e Lívia, era apenas liberdade. Alugaram um apartamento pequeno em um bairro artístico, longe dos holofotes, e começaram uma vida simples. Sem motoristas, sem jantares caros, sem compromissos forçados. Apenas eles dois, uma cozinha que queimava o arroz de vez em quando, e muitos sonhos ainda sem forma. Lívia voltou a pintar com mais intensidade. Suas obras agora traziam emoções puras, a dor da perda, a beleza do reencontro, a força da escolha. Arthur, por outro lado, começou a investir em pequenos projetos sociais, usando o que restava de sua influência para ajudar pessoas reais. Descobriu que trabalhar por propósito era mais gratificante do que comandar uma empresa construída sobre mentiras. Os dois estavam descobrindo uma nova identidade como indivíduos e como casal. Mas como todo recomeço vieram as dificuldades. O dinheiro passou a apertar. Os luxos desapareceram. E junto com isso vieram as inseguranças. Será que fizemos a escolha certa? Lívia perguntou certa noite, deitada ao lado dele. Arthur a olhou nos olhos e disse: eu perdi tudo o que tinha, mas ganhei você. Então sim, valeu a pena. Foi um momento de cumplicidade profunda, mas também de franqueza. O amor deles precisava ser nutrido, não idealizado. Para se manterem financeiramente, Lívia começou a dar aulas de arte para crianças carentes, e Arthur vendeu seu carro esportivo para abrir um pequeno café. O negócio era simples, mas autêntico. Um espaço onde artistas locais podiam expor seus trabalhos, onde conversas reais aconteciam, onde o amor deles se espalhava pelos detalhes. Desde a xícara escolhida até a música ambiente. Era um lar de portas abertas. Contudo, o passado não os deixaria em paz tão facilmente. Em um evento público, Arthur foi confrontado por um ex-parceiro de negócios do pai. O homem o acusou de trair o próprio sangue e de manchar o nome da família. O embate foi filmado e viralizou. Mais uma vez, o nome deles foi arrastado para a lama, mas dessa vez havia uma diferença. Eles estavam juntos, de verdade, prontos para enfrentar tudo como parceiros. Lívia segurou a mão de Arthur em frente às câmeras e declarou: o amor que temos é a única verdade que conhecemos. E não vamos pedir desculpas por ele. A declaração emocionou muitos. Internautas passaram a apoiá-los. O café ficou conhecido como o lugar do amor verdadeiro. Pinturas de Lívia começaram a ganhar a atenção da crítica.
Convidaram-na para uma exposição internacional. Era como se o universo, depois de testar cada parte da alma deles, começasse a retribuir. Mas a fama trazia de volta os holofotes, e com eles, os fantasmas. Na véspera da exposição, Arthur recebeu uma carta anônima. Nela, fotos antigas, editadas para sugerir que Lívia teria sido amante de um empresário rival antes do casamento. Era uma montagem, claramente falsa, mas o impacto foi imediato. Ele ficou em choque. As inseguranças adormecidas acordaram com fúria. Pela primeira vez desde o recomeço, ele olhou para ela com desconfiança. Por que estão te atacando agora? Existe algo que eu não sei? Perguntou amargamente. Lívia chorou. Não pela acusação, mas pela dúvida nos olhos de Arthur. Eu lutei contra tudo para ficar com você. Deixei minha família, minha paz, minha zona de conforto. E agora você duvida de mim? O silêncio entre eles foi pesado. A confiança construída com tanto esforço estava sob ataque. A exposição seria no dia seguinte. Mas naquela noite dormiram separados, um muro invisível os dividia, como nos primeiros dias do casamento. Ao amanhecer, Arthur acordou com uma mensagem no celular. Era de um repórter que investigara a origem da carta. É um golpe do seu pai, Arthur. Ele não superou sua renúncia. Está tentando desmoralizar a Lívia para te trazer de volta pela culpa. Aquilo foi um soco. Arthur vestiu-se às pressas, correu até o estúdio onde Lívia se preparava para a exposição, ajoelhou-se diante dela, em meio às tintas e telas, e disse: Eu nunca mais vou duvidar de você. Nunca mais vou deixar que o medo fale mais alto que o que eu sinto. Lívia o olhou, as mãos manchadas de tinta, os olhos vermelhos, mas vivos. Então me prometa que daqui para frente, será sempre a nossa verdade. Não há deles. Não há que esperam. A nossa. Ele segurou as mãos dela e respondeu com firmeza: Eu prometo. Naquela noite a exposição foi um sucesso. As obras de Lívia comoveram o público. Mas, mais do que isso, a história deles, de um amor arrancado de um casamento sem escolha, agora era símbolo de liberdade. Eles voltaram para casa de mãos dadas. Dessa vez, não como fugitivos do passado, mas como dois sobreviventes que escolheram amar, mesmo quando o mundo disse que não daria certo. E no amor deles, havia dor, sim. Havia cicatrizes. Mas havia, acima de tudo, verdade. Nos dias que seguiram a exposição de arte, o amor de Arthur e Lívia parecia mais sólido do que nunca. A tempestade de acusações e intrigas havia passado, e os dois finalmente respiravam aliviados. O café seguia lotado, os quadros de Lívia ganhavam destaque internacional, e eles começavam a acreditar que talvez a vida estivesse recompensando tudo o que haviam sofrido. Mas o que Arthur não sabia era que atrás do brilho nos olhos de Lívia, havia um peso que ela nunca conseguirá soltar. Um pedaço do passado que insistia em sussurrar no escuro. Certa noite, enquanto revisavam juntos as finanças do pequeno negócio, uma notificação chegou ao celular de Lívia. Ela olhou a tela por longos segundos e congelou. Arthur percebeu a tensão, mas antes que perguntasse, ela desligou o aparelho e fingiu normalidade. Não era a primeira vez que ela fazia isso nos últimos dias. Mas dessa vez Arthur sentiu. Havia algo estranho no silêncio dela. Ele não comentou, mas uma inquietação cresceu dentro dele como uma semente plantada à força. Na manhã seguinte, Arthur saiu cedo para comprar novos insumos para o café. Ao retornar, esqueceu as chaves e acabou ouvindo, do lado de fora, uma ligação de Lívia que o fez estremecer. Ela falava baixo, mas as palavras o atravessaram como facas. Eu disse que não entraria em contato de novo. Ele não pode saber. Isso mudaria tudo. Um silêncio. Depois um sussurro. Me deixe em paz. Por favor. O estômago de Arthur virou. A mente dele começou a construir hipóteses, e nenhuma parecia suportável. Sem conseguir conter a angústia, ele a confrontou naquela mesma noite. Com quem você falou hoje, Lívia? A pergunta saiu sem rodeios. Ela, surpresa, tentou manter o controle. Era uma coisa antiga. Não tem a ver com você. Mas Arthur não aceitava mais meias-verdades. Se afeta você, me afeta também. Estamos juntos ou não estamos? Ele disse, os olhos marejando. Foi quando ela se sentou no sofá, abaixou a cabeça e disse, você merece saber. Mas vai doer. Lívia contou tudo. Antes do casamento arranjado, ela teve um relacionamento com um artista mais velho, um escultor que conheceu em um ateliê em Florença, onde estudou por um semestre. Eles se apaixonaram intensamente, mas ele era casado. Um detalhe que ela só descobriu quando já estava envolvida demais. Ao saber, ela rompeu, devastada. Mas antes de voltar ao Brasil, descobriu que estava grávida. Tomou a decisão mais dolorosa da vida, interrompeu a gestação sozinha sem contar a família. Nem ao homem.
nem a ninguém. Carregava essa dor até hoje. Eu nunca contei porque achei que você nunca entenderia. E depois, quando começamos a viver algo real, eu tive medo de perder você por algo que nem fazia mais parte da minha vida. Arthur ficou em silêncio. Era como se tivesse levado um soco no peito. Não pela escolha dela, mas por ter sido mantido no escuro. Ele pensava em tudo que haviam superado juntos. Em como ela o amava, como o ajudou a quebrar as paredes que o aprisionavam. E ainda assim, ela havia achado que ele não seria forte o bastante para segurar a dor dela. Nos dias que se seguiram, Arthur se afastou. Ia ao café, cumpria as tarefas, mas dormia em outro quarto. Lívia respeitava o espaço, mas chorava todas as noites, em silêncio. Ela sentia que podia perdê-lo, não por algo que fez, mas por algo que escondeu. Ele, por sua vez, se perguntava se era justo exigir total transparência de alguém que sempre teve que se proteger do mundo. Pela primeira vez, o amor deles parecia dividido entre o passado e o presente. Um dos clientes do café, um senhor discreto que frequentava o lugar todos os dias, percebeu a mudança entre os dois. Numa tarde, puxou conversa com Arthur e lhe contou algo marcante. Minha mulher guardou um segredo por 20 anos. Quando me contou, pensei que fosse o fim. Mas foi o começo. Porque só quando a gente vê o outro por inteiro, com luz e sombra, é que pode amar de verdade. Aquilo ecoou na mente de Arthur durante horas. E foi a primeira fagulha de entendimento que nasceu dentro dele. Naquela noite, ele voltou ao quarto de Lívia. Ela dormia, encolhida, segurando um caderno de desenhos. Ao lado da cama havia uma folha com um novo autorretrato, mas diferente do anterior. Nesse, ela estava despida de máscaras. Os olhos não imploravam perdão, mas expunham a verdade. Ele percebeu que, mesmo despedaçada, ela continuava oferecendo a ele o que tinha de mais valioso, a sua vulnerabilidade. Arthur a acordou com um beijo na testa. Ela o olhou surpresa, mas não falou nada. Ele segurou sua mão e disse: "Você é mais forte do que qualquer história. E eu estou aqui. Ainda estou aqui. Se for para viver com você, que seja com toda a sua verdade. Mesmo que doa." Ela desabou em lágrimas. Não por arrependimento, mas por alívio. Pela primeira vez ela estava inteira. E ele estava ali. Os dois, nus de alma, prontos para recomeçar. Nos dias seguintes, eles passaram a se abrir ainda mais. Conversaram sobre tudo. Sobre os medos, os traumas, as pressões. Não havia mais segredos. E isso os transformou. O relacionamento deles não era mais sobre encaixar-se em uma história bonita. Era sobre resistir juntos aos capítulos mais difíceis. O passado de Lívia passou a ser parte do presente deles, não como uma ameaça, mas como parte do caminho que a levou até ali. Por fim, Arthur fez algo inesperado. Em uma tarde qualquer, durante o expediente no café, ele organizou uma pequena exposição com os desenhos de Lívia sobre sua dor mais íntima. Sem revelar nomes, sem escândalo, apenas arte pura, verdadeira. Pessoas choraram ao ver os quadros. Outras se identificaram. E uma senhora, após contemplar um retrato, disse: "Essa mulher sobreviveu. E isso é lindo." Lívia ouviu, à distância. E sorriu, com os olhos marejados. Eles não apagaram o passado, mas aprenderam a conviver com ele. Mais do que isso, a honrá-lo. E foi nesse momento, quando tudo parecia se encaixar, que a vida resolveu testar o amor deles novamente. Um teste que não viria com palavras, mas com dor real. Um acontecimento inesperado estava prestes a acontecer, e mudaria tudo mais uma vez. Era uma manhã de céu limpo e ar morno, como tantas outras. Arthur havia saído cedo para resolver detalhes sobre uma nova parceria para o café. Ele estava entusiasmado, Lívia lembrava bem. Trocou um beijo apressado com ela na porta e prometeu voltar com novidades. Mas às 11h47, tudo parou. O telefone de Lívia tocou e do outro lado uma voz trêmula: "Senhora, seu marido sofreu um acidente. Precisamos que venha imediatamente ao Hospital São Vicente." O mundo dela desabou em um segundo. O chão pareceu abrir sob seus pés. Ela correu sem entender, sem conseguir respirar. A imagem de Arthur frágil, machucado, sem ela ao lado, a corroía. Quando chegou ao hospital, viu-o entubado, com o rosto parcialmente coberto por curativos e fios ligados a monitores. A enfermeira explicou: ele havia sido atropelado por um caminhão em alta velocidade, ao tentar atravessar uma rua próxima ao centro. Um desmaio repentino, talvez uma queda de pressão. O impacto foi violento. Ele está vivo, mas sofreu um traumatismo craniano. Estamos monitorando. A frase ficou ecoando em sua mente como um pesadelo repetido. Os dias seguintes foram os mais longos de sua vida. Ela não saía do hospital. Dormia em uma cadeira segurando a mão dele, contando histórias em voz baixa, pedindo que ele voltasse.
Chorava silenciosamente ao ouvir o som regular dos aparelhos. Quando finalmente ele acordou, havia uma mistura de alívio e medo. Mas o que veio em seguida destruiu algo dentro dela. Arthur olhou para ela com um estranho vazio nos olhos. Você é, quem mesmo? Os médicos foram diretos. A pancada havia atingido a região responsável por memórias recentes. Era possível que ele se lembrasse de sua infância, adolescência e até do período de faculdade. Mas havia lacunas, inclusive nos últimos 2 anos. Toda a jornada que viveram juntos, do casamento arranjado até o renascimento do amor, havia desaparecido da mente dele. Para ele, ela ainda era a mulher que foi imposta por seus pais. O elo emocional havia sido apagado. Lívia tentou manter a calma. Sentou-se ao lado dele e com a voz embargada contou toda a história. Mostrou fotos, vídeos, textos. Relembrou detalhes íntimos. A primeira vez que dormiram de verdade juntos, o café sendo construído, a noite da exposição. Mas Arthur ouvia com ceticismo. Era como se ela estivesse descrevendo a vida de outra pessoa. É difícil acreditar que eu me apaixonei por você depois de tudo, ele disse, quase com culpa nos olhos. Aquilo a cortou como lâmina. Nos dias que seguiram, ele teve alta, mas voltou para casa como um estranho. O apartamento deles parecia um cenário desconhecido para ele. As paredes carregavam lembranças que agora não significavam nada. Lívia tentou criar novas rotinas, reacender os pequenos gestos, o café da manhã juntos, os passeios ao entardecer, as histórias antes de dormir. Mas Arthur permanecia distante, educado, cordial, mas frio, como no início do casamento forçado. E isso a destruía. Em uma noite silenciosa, ela encontrou um antigo bilhete que ele havia deixado para ela, meses antes do acidente. Se um dia eu esquecer de tudo, me lembre que foi com você que eu aprendi o que é amor. Ela leu aquilo com as mãos trêmulas e pela primeira vez desde o acidente quebrou em prantos, de joelhos no chão. A dor era maior que tudo. Amar alguém que não te reconhece era como gritar em um abismo esperando eco. Mas ali no fundo da dor, ela decidiu. Ela não desistiria. Lívia elaborou um plano silencioso. Decidiu reconquistar Arthur, como se tudo estivesse começando do zero. Voltou a pintar, mas agora quadros novos com as memórias que ele perdeu. Pinturas de momentos, cenas deles dois juntos, detalhes que só ela sabia. E aos poucos, foi deixando os quadros espalhados pela casa. Ao lado disso, começou a recriar pequenos encontros. Levou-o ao mesmo parque onde haviam tido sua primeira conversa real. Fez o mesmo prato da noite em que ele confessou que queria largar a fortuna, e tocava sempre as músicas que ele mais amava. A princípio, Arthur apenas observava, com cautela, quase constrangido. Mas algo dentro dele começou a mudar. Não uma lembrança exatamente, mas uma sensação, um conforto, um calor inexplicável quando ela estava por perto. Ele começou a ajudar no café novamente. Voltaram a rir juntos em pequenas ocasiões. Em uma noite qualquer, ao vê-la dançar sozinha na cozinha, Arthur sorriu de verdade pela primeira vez desde o acidente. E sussurrou para si mesmo, porque eu me sinto em casa com ela. Essa foi a fagulha. Dias depois, ele encontrou um caderno com as cartas que ela nunca lhe entregou, cartas escritas quando ainda eram estranhos. Cartas sobre medo, desejo, raiva e depois amor. Ao ler aquelas palavras, sentiu algo quebrar dentro de si, como se um espelho estilhaçado se remontasse aos poucos. Procurou-a no estúdio e perguntou: "Você ainda acredita que eu posso te amar de novo?" Ela segurou o rosto dele com as mãos e respondeu: "Você nunca deixou de amar. Só esqueceu onde guardou esse amor." Eles se beijaram ali entre tintas, lágrimas e silêncios. Não como quem revive uma história passada, mas como quem constrói uma nova, sobre as ruínas de algo que foi sagrado. Arthur não recuperou todas as memórias. Algumas ficaram nebulosas, outras foram substituídas por relatos contados. Mas o amor renasceu. Não como antes, mas mais forte, mais real. E quando finalmente, meses depois, ele subiu ao palco de um pequeno evento de arte organizado por Lívia e leu, diante do público, um texto autoral onde dizia: "Às vezes é preciso esquecer para escolher amar novamente." O público aplaudiu de pé. E ela chorou. Não pela dor, mas pela vitória, pela reconstrução, pela prova de que o amor, quando verdadeiro, resiste até ao esquecimento. Mas o destino ainda guardava um último teste. Algo que nem o coração mais preparado podia esperar. Porque às vezes a maior escolha da vida não é entre o passado e o presente, mas entre o amor e o próprio sonho. O café prosperava, os quadros de Lívia agora decoravam galerias não só no Brasil, mas em vários países da Europa.
A exposição Memórias que o Coração Lembra, inspirada nas pinturas criadas durante a recuperação de Arthur, havia viralizado nas redes sociais. Críticos e curadores de arte de Paris, Roma, Barcelona e até Tóquio elogiavam a profundidade emocional de sua obra. O nome de Lívia, antes apagado pela pressão de uma família que queria controlá-la, agora brilhava em capas de revistas e sites internacionais. E foi em meio a esse novo reconhecimento que chegou a proposta que poderia mudar tudo. O convite veio de uma galeria renomada de Florença, a mesma cidade onde, anos atrás, ela havia vivido seu grande trauma. A vida parecia querer fechar um ciclo. A proposta era simples e tentadora, um contrato de 2 anos como artista residente com ateliê próprio, divulgação internacional e patrocínio para expor em pelo menos 7 países. Você será a artista brasileira mais reconhecida da sua geração, dizia o e-mail. Era o tipo de mensagem que qualquer artista esperaria por uma vida inteira. Mas ao terminar de ler, Lívia não sorriu. Suas mãos tremiam, e o coração pesava como pedra. Naquela noite, ela demorou a contar a Arthur. Quando fez, ele a escutou em silêncio. Os olhos dele tentavam esconder o medo, mas estavam vermelhos como sempre ficavam quando ele sentia que podia perder algo importante. Isso é incrível, Lívia. É o seu sonho. Ela sorriu, um sorriso misturado com lágrimas. Mas o meu sonho também é você, Arthur. Ele se aproximou, segurou seu rosto com delicadeza e respondeu: um sonho que te impede de voar, deixa de ser sonho. Vira prisão. Aquela frase ficou gravada nela como uma tatuagem invisível. Nos dias seguintes, ela passou por um turbilhão emocional. Andava pela casa como uma sombra. Pintava freneticamente e dormia pouco, comia menos ainda. Arthur tentava se manter firme, apoiá-la e encorajá-la. Mas por dentro, o medo de vê-la partir rasgava sua alma. Eles já haviam superado tantos obstáculos, o casamento sem escolha, o trauma do passado, o acidente, a amnésia, a reconquista. E agora estavam diante de uma nova barreira, o tempo, a distância, o sonho que exige sacrifício, o amor que talvez precise soltar para não sufocar. Lívia buscou conselhos. Falou com amigos, com sua antiga professora de arte, com a psicóloga que voltou a visitar após o acidente de Arthur. Todos diziam a mesma coisa: você merece isso. Mas nenhuma dessas vozes tinha o mesmo peso que a voz do seu coração, e ele estava dividido. No silêncio da noite, deitada ao lado de Arthur, ela se perguntava: será que consigo viver esse sonho sem ele? E se for só uma ilusão? E se eu for, e ele me esquecer de novo? O medo de perder o que tinham era tão grande quanto o medo de se perder de si mesma. Foi então que ela decidiu fazer algo radical, criou uma nova série de quadros. Não sobre Arthur, não sobre o amor, mas sobre ela. Sobre a menina que foi silenciada, a jovem que foi forçada a aceitar uma vida planejada por outros, a mulher que, pela primeira vez, tinha o poder de escolher. A série se chamava Ruptura. Era visceral, crua e intensa. E ao terminar o último quadro, ela olhou para a tela e entendeu. A verdadeira escolha não era entre Arthur e Florença, era entre o medo e a coragem. Na manhã seguinte, ela chamou Arthur para o estúdio e mostrou a série completa. Ele percorreu as telas em silêncio, até parar diante do quadro central, uma mulher com asas abertas olhando para o horizonte, enquanto uma figura masculina a observa ao longe com um sorriso sereno, sem tentar segurá-la. É assim que você me vê? Ele perguntou. Ela respirou fundo. É assim que eu gostaria que você me visse. Não como alguém que está te deixando, mas como alguém que você ajudou a libertar. Arthur ficou em silêncio por um tempo. Depois se aproximou, segurou suas mãos com força e disse: então vá. Viva o que tem que viver. E se um dia seu caminho cruzar com o meu de novo, que seja com asas maiores ainda. Eu não quero ser o motivo pelo qual você deixou de ser tudo o que podia ser. Lívia chorou, mas não de tristeza. Chorou de gratidão, de amor, de liberdade. Eles se abraçaram como quem sabe que está se despedindo, mas não por falta de amor e sim por causa dele. 2 semanas depois, Lívia embarcou para Florença. Não houve drama, nem promessas vazias. Apenas um bilhete deixado no travesseiro de Arthur com uma frase escrita à mão. Você me ensinou que amar é permitir o outro ser inteiro. Obrigada por me permitir ser eu. Te amo ontem, hoje e sempre. Arthur leu aquilo e sorriu com os olhos cheios d'água. Ele sabia que mesmo longe, ela carregava um pedaço dele. E ele, um pedaço dela. O tempo passou. Lívia se destacou. Suas obras rodaram o mundo. Mas nunca deixou de mandar postais para o café. E Arthur seguia firme, tocando o negócio, pintando às vezes, lembrando dela em cada detalhe da decoração. Até que um dia recebeu uma carta especial. Um convite.
Exposição em São Paulo, Memórias de Dois Mundos. A artista, Lívia Correia. E abaixo, uma observação manuscrita. Se você ainda lembrar de mim, venha. Porque o que tenho para te contar vai mudar tudo de novo. O salão da galeria em São Paulo estava lotado. Era a primeira vez que Lívia expunha no Brasil desde sua partida para Florença. A curadoria do evento havia criado uma estrutura circular. Os visitantes percorriam a exposição como se estivessem caminhando por dentro da mente da artista. A primeira pintura era uma versão reimaginada de Ruptura, agora chamada Inteira. A mulher de asas havia pousado. Seus pés tocavam o chão, seus olhos finalmente encontravam os de um homem diante dela. E nesse quadro, diferente do anterior, os dois se tocavam. Arthur chegou discretamente, como sempre. Não queria causar alarde. Não queria que a presença dele tirasse o brilho dela. Mas ao entrar na galeria, percebeu que era impossível passar despercebido. Muitos olhavam para ele com curiosidade, talvez porque haviam lido os textos da exposição, talvez por reconhecerem um homem retratado em tantas telas. Mas ele só queria vê-la. E então, ao virar uma das curvas da instalação, lá estava ela. Lívia, de costas para ele, observando um quadro com olhos marejados. Ela o sentiu antes mesmo de vê-lo. Era como se o ar ao redor mudasse de temperatura. Virou-se devagar, com um sorriso tímido nos lábios. Eles se olharam por longos segundos, sem dizer nada, como se não precisassem mais de palavras. Mas foi ela quem quebrou o silêncio, com a voz trêmula, porém firme. Você veio. Arthur assentiu. Você pediu. E então ela entregou a ele um envelope branco selado com cera. Lê quando estiver sozinho. É a última peça dessa exposição. Eles conversaram pouco. Ela foi chamada por jornalistas, curadores, fãs. Ele ficou observando de longe com um orgulho silencioso. Sabia que o lugar dela era ali. Sabia que o mundo precisava ver o que ela tinha a oferecer. Mas também sabia, no fundo, que a história deles ainda não havia terminado. Antes de ir embora, ela tocou de leve sua mão e disse: Obrigada por vir. Te ver aqui mudou tudo. E com esse toque breve, os dois se despediram. Mas algo havia sido reaceso. Arthur voltou para casa e abriu o envelope. Dentro, havia uma carta e uma pequena fotografia. A carta dizia: Arthur, você é a razão de muitas das minhas cicatrizes terem virado arte. E é também a razão pela qual aprendi que amar é liberdade. Mas tem algo que só agora eu entendi. Eu não preciso escolher entre viver um mundo e viver você. Porque você faz parte do meu mundo. Estou voltando. Não porque desisti de tudo, mas porque descobri que ao seu lado posso ser tudo. Me espera no café, porque quero que seja lá o lugar onde nossa história recomeça. L. Arthur ficou em choque. Olhou a pequena foto nas mãos. Era o ultrassom de um bebê. O nome no canto: Lívia Correia, 9 semanas. Seu coração disparou. Ela estava grávida. E escolhera contar a ele assim, do jeito mais Lívia possível, com arte, com poesia, com verdade. Na manhã seguinte, ele arrumou o café como se fosse um dia especial. Colocou flores frescas em cada mesa, ligou a playlist que eles ouviam juntos e ficou esperando. Não demorou muito. Às 10h32 ela apareceu de vestido leve, olhos brilhando e uma mão sobre a barriga ainda discreta. Ele correu até ela, a abraçou com todo o amor que o tempo não apagou. E ali naquele instante tudo fazia sentido. Cada dor, cada ausência, cada curva da vida havia levado exatamente até ali. Eles não prometeram felizes para sempre. Prometeram presença. E isso para eles era mais que suficiente. Os anos passaram, como passam para todos. O café cresceu. Agora, mais do que um negócio, tornou-se um espaço sagrado onde arte, afeto e café quente se misturam no ar. As paredes guardam os quadros de uma mulher que aprendeu a amar sem pedir licença. As mesas guardam histórias sussurradas por casais que acreditam no improvável. E atrás do balcão, um homem com olhos marcados pelo tempo serve cafés e sorri como quem já viveu tudo, e ainda se emociona com o início de cada nova história. Lívia e Arthur não viraram lenda. Não foram capa de revistas com frases românticas de cinema. Mas foram reais. E isso vale mais do que qualquer conto de fadas. A filha deles, Aurora, cresceu cercada por telas e histórias. Ela ouvia desde pequena: Você foi a luz que voltou quando tudo parecia escuro. E cresceu acreditando que o amor não é fácil, mas é possível. Que nem todo começo é bonito, mas alguns finais valem cada dor vivida. De vez em quando o dia acaba e o café fecha, Arthur pega a última xícara, se senta em frente ao quadro mais antigo da parede. Uma pintura de Lívia com as asas abertas, e agradece em silêncio. Por não ter desistido. Por ter esperado. Por ter amado mesmo sem memória.
E Lívia, com as mãos manchadas de tinta, senta-se ao lado dele e diz: talvez o destino exista, Arthur, mas quem escolhe o final ainda somos nós. Eles brindam em silêncio, não por mais um ano juntos, mas por mais um dia em que o amor venceu o medo. E assim, entre café, arte e tempo, a história deles continua. Não perfeita, mas eternamente verdadeira. E você chegou até aqui, deixe um comentário dizendo recomeços são reais, porque eu quero saber quem viveu essa história até o último segundo. Curta, compartilhe com alguém que acredita que o amor verdadeiro resiste até ao esquecimento. E me conta, você teria feito a mesma escolha que Lívia? Nos vemos na próxima história, porque onde há emoção, eu estarei lá para contar.